Ok, vamos continuar com a resolução dos exercícios. Eu estou aqui no quadro Trello e você deve ter aí alguns exercícios agora em progresso, né? Nós colocamos aqui da última vez. Vou começar aqui com os exercícios do Java Servidor, tá? Nós já marcamos aqui 2 como completos. E temos agora o CRUD Banco Agência. Eu vou mostrar para vocês então como é que ele foi feito, tá? Já estou aqui com o Spring Suite aberto. E eu não vou implementar passo a passo porque é muito parecido com o que nós já fizemos com o banco. Então, eu vou mostrar para vocês o que é que tem de diferente para que o banco agência funcione, tá bom? Então, tá, aqui dentro do Fênix, cadastros, né, no pacote cadastros, eu tenho aqui o banco agência controller. Na verdade, nós começamos sempre com o model, né? Então, aqui dentro de model, cadastros, nós temos o banco Java, né? Eu já mostrei para vocês como é que a gente vai aproveitando de um model para o outro. Normalmente nós copiamos uma classe, um arquivo, colamos e aí substituímos o que tem dentro. Então eu peguei aqui o banco, copiei para banco agência, tá? E fui substituindo onde eu encontrava banco por banco agência, né? Tendo atenção para alguns detalhes, tá? Então no meu modelo aqui o nome da tabela é banco agência. Eu tenho a famosa named query aqui em cima, banco agência.findAll. Select banco agência from banco agência, tá? E aí tenho aqui os campos, né? Número ID, que é o padrão, né? Número, dígito, nome, telefone, contato, observação e gerente. Observe que os meus campos, né? E as minhas propriedades têm o mesmo nome, não tem underline, não tem nada, são iguais, tá? Em alguns casos eu poderia até remover isso daqui que ia funcionar. Mas como nós vamos usar o gerador, temos que ter um certo padrão, então em todas as propriedades nós vamos colocar o nome da coluna também, tá bom? O que nós temos de diferente aqui neste caso, se nós compararmos com o modelo banco, né, é que no caso de banco agência ele tem um relacionamento com o banco, tá? Então se nós viermos aqui no banco de dados, olha, a classe banco, aliás a tabela banco, né? A tabela banco ela não tem relacionamento com ninguém, ela só armazena todos os bancos, as instituições financeiras do Brasil, tá? Já a banco agência, ela armazena as agências bancárias que a empresa utiliza para transacionar, não é? No entanto, nós temos aqui um ID banco, ou seja, cada agência dela vai pertencer, cada agência dessa daqui vai pertencer a determinado banco, né? Então, por exemplo, essa agência Imperador aqui, ela pertence ao banco 1, que é o Banco do Brasil. Essa agência Santana pertence ao banco 55, que eu nem sei qual é. Se nós viermos aqui, o banco 55 é esse Investcred, é o Unibanco. Está cadastrado aqui, tá? Por conta desse relacionamento aqui, ó, quando nós consultarmos uma agência, né, o banco vinculado a ela vai vir como um objeto JSON vinculado àquela agência, aquele objeto agência, tá? Então aqui no meu modelo, eu crio uma propriedade do tipo banco, ó, private banco, tá? Esse banco tem gets e sets, olha, get banco e set banco, normal como qualquer outra propriedade. O que vai diferenciar ele dos demais são as anotações, né? Ele tem duas anotações, tá? Many to one, ok? Se nós verificarmos de banco para agência, a anotação é o contrário, one to many. Um banco tem muitas agências, tá? Então aqui é ao contrário, many to one, né? Normalmente essa anotação ela indica que desse lado da associação você apenas tem um objeto que representa o relacionamento, como é este o caso. Nós já temos uma lista de bancos para uma agência. Uma agência pertence a apenas um banco, tá? Então esse many to one vai identificar isso aqui, ó. Significa então que para um objeto agência devidamente instanciado, eu vou ter um banco vinculado. E qual é a coluna que faz essa junção? Qual é a join column? É a coluna ID banco, tá? Que é essa daqui, ó. Quem vai fazer o vínculo entre essa tabela banco agência e a tabela banco é a coluna ID banco, né? Por quê? O banco de dados ele vai atrás do elo
entre esses dois caras através dessa coluna. O ID do banco é 1, então ele vai lá no banco, procura pela chave 1 e acha o banco vinculado, que nesse caso aqui é o Banco do Brasil, tá? Ok, ao fazer isso daqui, automaticamente o ORM aqui ele vai consultar o banco vinculado a essa agência e vai retornar um objeto banco para mim, tá? Essa é a parte diferente, né? A parte principal no caso do modelo banco-agência, né? No caso do modelo banco-agência, é só termos atenção a esse mapeamento aqui, tá? Ok, e como ficaria o contrário, né? Como é que ficaria se eu quisesse colocar uma lista de agências no objeto banco? Para a gente que isso não faz sentido, então não vou nem mostrar isso agora. Nós vamos ver isso na pessoa. Aí sim, a pessoa vai ter relacionamentos 1 para 1 e 1 para muitos, né? 1 para 1 entre pessoa e pessoa física, 1 para muitos entre pessoa e pessoa telefone, por exemplo, tá? Então, quando nós chegarmos em pessoa, você vai ver os demais relacionamentos, as demais anotações que nós vamos fazer. Ok, depois que eu faço o modelo, eu tenho o controller, né? Então, tá aqui o banco agência controller. O banco agência controller é exatamente igual ao banco, tá? Ao banco controller. A diferença é que no lugar de banco controller vai ser banco agência, tá? Só muda isso daqui, ó. E no caso da URL, né? No caso, no lugar de ser apenas banco, vai ser banco tracinho agência. Seguindo as boas práticas, nós colocamos aqui um hífen para separar os dois termos, tá? Então, eu tenho lá o consulta lista, e aí nós vamos tratar o filtro aqui, como já mostrei para vocês. Tem o consultar objeto recebendo o ID, tem o inserir recebendo o objeto JSON, tem o put recebendo agora o ID e também o objeto JSON, e tem o delete recebendo o ID, tá? Da mesma forma como nós fizemos com o banco. Muito bem, daí eu tenho, veja que o banco controller, ele está sempre chamando um serviço, né? Aqui dentro de service, eu tenho um banco service e tenho um banco agência service, tá? Dentro de banco agência service, eu vou ter lá, olha, o consultar lista, vou ter o consultar objeto, vou ter o salvar, vou ter o excluir, né? Sempre recebendo objetos do tipo banco agência, tá? Então, nada de novo aqui. Copiou, colou, mudou de banco para banco agência e vai funcionar, tá bom? Se nós fizéssemos passo a passo, seria o mesmo passo a passo que nós fizemos lá para o banco, né? A diferença está nesse filtro aqui. A diferença, quando eu me refiro à diferença, no caso, a diferença desde o começo, quando nós começamos a implementar a aplicação. Mas nós já explicamos como é que funciona esse filtro, né? Porque que ele está sendo feito dessa forma, pois ele é um filtro dinâmico. A parte dinâmica dele está sendo controlada aqui. Finalmente, nós temos o repositório. Aqui, ó. Vamos abrir aqui o repositório. Eu tenho um banco agência repository, que só vai ter isso aqui mesmo dentro dele, não tem mais nada implementado, tá? Então ele estende JPA repository, que você coloca o tipo do objeto que é banco agência e pronto, tá valendo, tá bom? Então tá aí, esse é o nosso banco agência, né? A principal diferença, né, entre esse banco agência e o banco, que é uma tabela simples, está exatamente no modelo, tá bom? A principal diferença é essa daqui, ó. O relacionamento entre banco e banco agência, tá? Vamos então realizar testes, né? Eu vou executar a aplicação e nós vamos fazer alguns testes utilizando o Postman, tá? Vamos consultar um banco, consultar uma lista de bancos, de banco agência, né? Vamos consultar uma lista de agências, consultar uma agência filtrando, uma pelo ID e uma filtrando. Daí nós vamos fazer as operações de inserção, alteração e exclusão, tá? Vamos observar aqui se ele já subiu o servidor, mas ainda não. Ele deve subir esse servidor na porta 8080.
Tá subindo aqui, se você observar, ó. Pronto. Porta 8080, tá? Vou então primeiro consultar todas as agências. Mandei. Aí, ó. Ele trouxe as duas agências com o objeto banco vinculado. Ok? Muito bem. Agora eu vou consultar uma agência. A agência cujo ID é 1. Ele vai retornar apenas essa agência aqui, ó. Vamos ver. Mandei. Retornou apenas uma agência, tá? Agora vamos consultar as agências com o filtro. O filtro que eu vou mandar é onde o nome contém A, por exemplo. Ele trouxe as duas agências, esse contém A, esse contém A. Agora vamos mandar uma agência que o nome contém a letra T. Ele trouxe apenas a segunda, pois apenas essa agência contém a letra T, tá? Agora vamos inserir uma agência. Para inserir a agência, né, eu vou mandar esse objeto aqui, ó. Tirar o ID dele. Pronto. Número 777, dígito 5, agência 777. Veja que no banco de dados eu tenho apenas duas agências, tá? Então eu mando a agência e mando o banco. Ok? Mandei. Vamos ver o que aconteceu. Ele inseriu a agência cujo ID é 15. O ID é o número 15. A agência número 777, a agência 777. Muito bem. Agora eu vou alterar essa agência para 999. Vamos aqui no put. Aqui eu tenho que mandar agora o ID. O ID é o 15. E eu também, na minha lógica aqui, mando o ID no objeto. Tá? ID 15. Mandei esse put. Ele alterou a agência de 777 para 999. Ok? Finalmente eu vou excluir essa agência. Agência de número 15. O ID é 15, tá? Mandei. Retornou um 200 aqui, ó. E aqui a agência foi excluída, tá bom? Então é isso. Já resolvemos esse exercício. Podemos vir aqui no Trello e marcar como implementação CRU de banco agência está ok. O que falta então para nós concluirmos nossos exercícios no lado do servidor Java é implementar aí o CRU de pessoa completa, né, que é o que nós faremos a seguir, tá?